Bom, a gente viu que as linguagens de programação de alto nível, elas oferecem abstrações que são adequadas para o programador. Vocês em Python viram, tinha lista, tupla, né? Então tem essas abstrações que o programador usa para facilitar ele escrever o código. Mas essas abstrações, elas estão muito distantes das instruções de máquina que os processadores, eles entendem é linguagem de máquina, é 10001, né? Então, precisa, de alguma forma, uma tradução daquela linguagem de alto nível para a linguagem máquina. E existem duas vertentes, duas abordagens diferentes. Existem as linguagens que são compiladas e as linguagens que são interpretadas. Já para adiantar para vocês, a linguagem Python, que nós vínhamos olhando, é uma linguagem interpretada. A linguagem C, que eu vou falar brevemente para vocês em alguns vídeos na sequência, é uma linguagem compilada. E tem algumas linguagens que são híbridas, que Java, por exemplo, que por natureza ela é uma linguagem interpretada, mas Java permite também compilar. Então vamos ver a diferença entre linguagem compilada e linguagem interpretada? Bom, esses dois esquemas aqui que eu coloquei aqui na minha transparência, eles ilustram do lado esquerdo os passos necessários para se gerar um código de máquina a partir de uma linguagem compilada, e no lado direito é o equivalente, mas agora numa linguagem interpretada. Deixa eu explicar aqui a compilada primeiro. A gente escreve o código, o nosso código fonte, mas existe um programa que é chamado um compilador. O compilador é um programa que a gente carrega, executa, e ele traduz o nosso código para uma linguagem de máquina e a gente armazena aquele código de máquina. Basta compilar uma vez. A gente tem o código de máquina, a gente executa quantas vezes a gente quiser aquele código de máquina, passando dados de entrada e tendo dados de saída. Mas a ideia é a seguinte, a gente compila apenas uma vez, gera o código de máquina e executa sempre que quiser aquele código. Agora, como é que é a abordagem de linguagens interpretadas? A gente precisa carregar na memória o interpretador da linguagem e a gente carrega o nosso programa e ele traduz em tempo real, instrução por instrução, para a linguagem que a máquina entende. E se a gente acabar de executar aquele código e quiser executar ele novamente, ele vai ter que traduzir de novo. Então, vou abrir aqui um idle. Quando eu carreguei o idle aqui, eu carreguei na memória um interpretador Python. Então, a partir do momento que eu faço assim, ó, variável igual a 10, essa minha instrução foi traduzida para uma instrução que o processador vai poder entender. E se a gente faz assim, variável recebe, a gente faz uma atribuição variável mais 1, ele também interpreta isso aí, né? Se a gente quiser olhar o valor de variável, a gente sabe que é 11, né? E se eu executar de novo, variável igual a 10, variável, ele faz de novo toda a tradução. Então, voltando para cá, a gente precisa carregar na memória um interpretador, ele é carregado, e a tradução é feita em tempo real. Pelo fato da gente ter que carregar o interpretador junto com o nosso código-fonte, eu já fiz uma primeira observação, que é a seguinte: essa abordagem é inviável em ambientes onde a memória é limitada. Por exemplo, no Arduino, não tem memória suficiente para carregar um interpretador junto com o código-fonte. O que a gente faz no Arduino? Voltando para cá, a gente programa numa linguagem parecida com a linguagem C, a gente escreve o código. No computador da gente, a gente compila, passa no compilador, gera um código de máquina, faz o upload daquele código de máquina que a gente gerou no Arduino, e toda vez que a gente quiser executar no Arduino, já está o código de máquina lá, certo? Se a gente der um reset no Arduino para ele executar de novo, o código de máquina está lá. Voltando aqui para a questão, se a linguagem compilada é tão boa, assim, é tão eficiente, é muito mais rápida, ocupa menos memória, por que a gente vai usar linguagens interpretadas? Porque facilita muito codificar e testar o código. Porque para um programador escrever um código complexo, é muito mais fácil ele, ao mesmo tempo que ele está desenvolvendo o código, ele testar, ele falar assim, poxa, o que tem nessa variável? Eu quero olhar ali, tem 11. Então, essa vantagem tornou atrativo que se desenvolvesse algumas linguagens que são interpretadas, do tipo Python. Python é muito mais fácil para alguém aprender a programar. Pelo fato de, ao mesmo tempo que você está codificando, você descobre os erros, até para ensinar a linguagem de programação, a linguagem interpretada é muito mais fácil. Eu fiz um programa em Python e um programa em C que são equivalentes, ou são muito parecidos. Vamos olhar aqui em Python, aqui do lado esquerdo, que vocês já estão mais ou menos acostumados para entender.
eu importo uma biblioteca chamada time, from time import asterisco. Então, eu estou importando todos os métodos da biblioteca time, mas, na verdade, eu estou usando só um método que é chamado time também. Ele tem o mesmo nome da biblioteca. Esse time, abre e fecha parênteses, é um método que ele retorna o número de segundos decorridos. Então, olha esse código aqui. Ele atribui 0 para uma variável j. Ele tem esse tempo ini, que é o tempo inicial. Ele pega o número de segundos naquele instante e ele faz um loop de 1 milhão de vezes. Vocês estão vendo aqui? Esse aqui é 1 milhão. Ele faz um for i in range 1 milhão. Ele faz j é igual a i mais 1. Então, ele faz um incremento. É um incremento qualquer, tá, pessoal? E não importa muito o incremento que ele está fazendo, mas eu quero que ele faça 1 milhão de vezes esse incremento e depois eu pego o tempo fim igual a time. Então, a diferença do tempo fim menos tempo ini é o tempo decorrido nesse loop aqui, certo? Decorrido é igual a tempo fim menos tempo ini. E eu dou um print. Isso aqui é só para converter em string, tá? Mas é só para dar um print para a gente olhar quantos milissegundos demorou isso aqui em Python. Na linguagem C, que vocês ainda não conhecem, pelo menos a maioria de vocês não conhece, eu estou fazendo o equivalente aqui, tá? Então, aqui, ó, tem uma biblioteca chamada time.h, que a gente diz que é para incluir no nosso código. Então, assim, jogo da velha include time.h, a gente está incluindo essa biblioteca. No programa principal, eu declaro duas variáveis chamadas tempo ini e tempo fim, que é equivalente que a gente tinha ali no programa em Python. E a gente, no time.h, a gente tem um método chamado clock, que ele também volta o número de segundos decorridos. Então, tempo ini igual a clock. Eu faço um for também, só que aqui é a sintaxe de C, um pouquinho diferente de Python, mas eu faço um for de 1 milhão de vezes, fazendo aquele incremento, e pego o tempo fim, e aqui eu imprimo. Eu vou mostrar para vocês que em Python, usando o Python 3, vai ser mais ou menos 10 vezes mais lento que usando a linguagem C. Certo? Obviamente, esses resultados não são exatos, porque eles dependem do... Se vocês forem rodar esse programa no computador de vocês, vai depender do microprocessador que tem no computador de vocês, do sistema operacional, vai depender de várias questõezinhas, detalhes do hardware de vocês, mas ele já dá para dar uma ideia dessa diferença de tempo. Eu deixei aberto aqui para vocês um interpretador de comandos aqui do meu sistema operacional, no caso Ubuntu, e o programa em C, ele tem esse nome aqui, a.out, tá? Então, isso aqui é só para executar esse programa. Olha só, eu vou chutar aqui que ele vai dar perto de 4 milissegundos, vamos ver? Deu 5,2 milissegundos, 5 milissegundos. Tem uma diferença aqui que se eu executar várias vezes, ele dá uma pequena variação. Mas vocês estão vendo, foi de 3 a 6 milissegundos. E agora eu vou executar aqui no Python 3 o equivalente. Eu vou dizer para vocês que vai ser perto de 100 milissegundos. Vamos ver? Ó, 140, 124, 124, 135, 128. Então, eu espero ter convencido vocês que a linguagem compilada, que gera um código que depois vocês vão executar, ela é muito mais rápida que a linguagem interpretada, porque quando eu executei aqui em Python, eu precisei carregar um interpretador na memória. Esse tempo até alguém poderia falar, poxa, o interpretador já poderia estar carregado, mas tudo bem. Mas a gente carrega o interpretador na memória, carrega o programa, no caso testpython.py também, e ele traduz. Então, é muito mais lento do que a gente já ter o código de máquina já prontinho para executar. E, além disso, ocupa muito mais, uma linguagem interpretada ocupa muito mais memória. Os valores que eu botei aqui não são exatos, eles só serviram para dar uma ideia dessa diferença de tempo.